Olá, caminheiros, paz e bem. O nosso texto de hoje é o de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. É uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, que a gente costuma chamar, né? E aí no nosso material está o amor é uma prática. A gente vai perceber passo a passo nessa parábola que, de fato, não basta se dizer que ama, né? Na verdade, em Lucas, a expressão do amor ao miserável é uma ação, é um gesto em direção daqueles que sofrem, né? Um gesto na direção de diminuir o sofrimento daqueles que necessitam, certo? Então, nós podemos olhar o nosso texto a partir de agora para irmos aprofundando. Ele apresenta logo de início um personagem que é central, que vai questionar Jesus sobre esta parábola. E o que vai questionar Jesus para abrir ensejo para Jesus contar a nossa parábola de hoje, né? E o verbo que se apresenta aqui pô-lo à prova, quer dizer, o doutor da lei queria pôr Jesus à prova, é o mesmo verbo que aparece quando aparece lá as tentações no início do Evangelho de Lucas, né? Mostrando que essa ação do doutor da lei não é mais uma simples pergunta. Quem tá ouvindo esse texto na antiguidade já consegue perceber que este pôr à prova faz conexão exatamente com as tentações, porque a ação do doutor da lei ela é uma ação diabólica, que a gente chama, né? No sentido de dividir as coisas, né? Ele quer causar uma divisão no grupo de Jesus, né? A partir da pergunta que ele faz. E a pergunta é direta: o que você deve fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo as suas intenções e sabendo que ele é um mestre da lei, devolve a pergunta ainda no nível da lei. Como está escrito na lei, que você tanto conhece? Quer dizer, como que você lê o que está escrito? E a resposta dele, baseada no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, é uma resposta correta, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. A gente até brinca que ele gabaritou a resposta, né? Se fosse no Enem, nota 10. E Jesus parece que não quer dar continuidade na conversa, né? Porque percebe que ele sabe a resposta. Então, na teoria, o doutor da lei respondeu correto. Era isso que era preciso fazer para ele herdar a vida eterna. Percebe que Jesus não quer dar muita conversa para ele. Mas por quê? Porque a pergunta dele não é de alguém que, de coração puro, quer se aproximar do mestre. É de alguém que já sabe a resposta e quer provocar uma confusão, né, de Jesus com o seu grupo. E sendo assim, Jesus diz, responde, né, para ele, faze isto e viverás, querendo encerrar o assunto. Mas ele não se dá por satisfeito. Então, querendo justificar-se, né, quer dizer, querendo ter razão, querendo ganhar a discussão, né, é isso que significa justificar-se aqui nesse contexto, ele faz a pergunta crucial, tanto para ele, quanto para a comunidade de Lucas, quanto para as nossas comunidades. E quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta importante porque no tempo de Jesus, o judaísmo, que era uma religião muito simples no início, já tinha passado pelo exílio, pelo pós-exílico, e ele trouxe marcas assim profundas de apego à lei, às tradições, de modo que na época de Jesus havia essa discussão. Quem que é o meu próximo? E normalmente as respostas iam no sentido de dizer que o meu próximo, né, é apenas o outro judeu
puro, o outro bom judeu, né? Então, é como se houvesse uma tentativa de restringir a minha ação, né, misericordiosa apenas a um que faz parte do mesmo grupo que eu, percebe? Então, aí vai a pergunta dele, quem é o meu próximo? E Jesus vai responder, não de forma objetiva, mas contando uma historinha. Lembra, toda parábola, normalmente ela compara duas ações, né? A palavra parábola, a gente lembra que é pôr lado a lado para comparar, né? Então aqui, Jesus vai apresentar, são três personagens, mas são dois modos de agir, né? O modo de agir do sacerdote e do levita e o modo de agir do samaritano. Então, são dois modos que ele vai comparar e vai convidar o ouvinte, o leitor, a tomar parte de um dos modos, beleza? Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó, descia literalmente, porque Jerusalém, perdão, fica no alto da montanha, Jericó no seu sopé, mais embaixo, né? E é uma estrada, na época de Jesus, era uma estrada muito perigosa, porque contornando a montanha, cheia de curva, estreita, e todo mundo sabe que se você vai a Jerusalém, que é a capital, que é onde tem o templo, ou mesmo que se você estiver voltando, ou você vai para vender alguma coisa, ou você vai para fazer o turismo religioso, enfim, normalmente você tem dinheiro, né? Porque afinal você está indo para a capital, está indo para a região do templo, né? Então, é uma região onde os assaltantes se aproveitam, né? Para pegar o pessoal que passa por ali desprevenido. Por isso que normalmente na antiguidade se viaja em caravanas. Mas esse homem vem sozinho. E ele cai na mão de assaltantes, né? Que tiram a roupa, espancam-no e deixam ele meio morto. E é muito importante pegar essa tradução. Diz que ele está meio morto. Aí continua. Por coincidência, descia um sacerdote pelo caminho. Normalmente, os sacerdotes, como eram muitos sacerdotes para um templo só, eles eram sorteados, né? E por turnos eles serviam no templo, turnos de 7 dias, né? Mas às vezes os sacerdotes eram de origem muito pobre, então quando eles vinham para Jerusalém para trabalhar no templo, ao invés de eles ficarem hospedados em Jerusalém, que era a capital mais cara, eles ficavam em Jericó. Tanto é assim que Jericó, na antiguidade, né, na época de Jesus, tem o nome de cidade dos sacerdotes, justamente porque ao invés deles ficarem em Jerusalém, eles dormiam em Jericó e no dia seguinte voltavam para trabalhar no templo em Jerusalém. Então esse sacerdote que desce do templo, provavelmente desce para dormir em Jericó, e no dia seguinte ele voltaria para trabalhar no templo. Quando ele olha o homem que está ensanguentado e possivelmente até morto, são duas causas de impureza, tanto o sangue quanto um cadáver, né, eventualmente, se ele tivesse morto, ele passa ao lado, né? E aí, para quem está ouvindo, na época de Jesus, isso não causa propriamente uma estranheza, porque era recomendado nas ordens de pureza sacerdotal que, inclusive, o sacerdote não participasse nem de um velório, né, nem de um enterro, sepultamento de um dos seus parentes, para que não se contaminasse, né? Então, do ponto de vista da lei, o sacerdote agiu de forma correta, agiu da forma da lei, né? Ele passa ao lado e não vai se contaminar, para no dia seguinte poder voltar a exercer o seu trabalho no templo. Da mesma forma, vem o levita. O levita é um sacerdote assim de segunda classe, né, que trabalha ali, tem várias funções no templo, no culto levita, né? Ele pode ser um cantor, um tocador, a pessoa que faz a limpeza, um zelador, como se fosse o nosso sacristão, enfim, ele ocupa vários serviços ali na vivência litúrgica do templo, né? Então,
também não pode se contaminar. Então vem o levita, vê a pessoa que está caída, passa ao lado. Do mesmo ponto de vista da lei, ele está correto. Ele agiu conforme a lei dizia. Ele não se contaminou. Mas aí vem um samaritano e que ia de viagem, né, descendo de Jerusalém. Quando vê, aí diz, vendo, compadeceu-se. Esse verbinho no grego, essa palavra, compadeceu-se no grego, no texto original, ela só aparece nos evangelhos quando é atribuída ou a Deus ou a Jesus. E se a gente for recuar para o Antigo Testamento, compaixão é um atributo próprio apenas de Deus. Então perceba que a vez que ela é usada no Novo Testamento por um personagem, claro, né, que não representa exatamente Deus ou Jesus, é para o samaritano. E o samaritano era considerado impuro pelos judeus da época de Jesus, né? Por conta de uma tradição antiga, né, que falavam que os samaritanos se misturaram, né? Mas tem também outras questões de cunho mais político, né? Porque os samaritanos tinham um templo no Monte Garizim, que era concorrente ao templo de Jerusalém. Jerusalém considerava-os, né, como tendo adorado outros deuses. Mas, na essência, o povo samaritano era o mesmo, acreditava no mesmo Deus Javé, né? Ocorre que o fato concreto é que no tempo de Jesus, eles se odiavam, né? A briga era muito ferrenha, né? Ao ponto de que os judeus chamavam os samaritanos de cães, de cachorros, né? De impuros, né? Então, mas é esse homem que não está apegado às tradições da lei que vai fazer a ação, que é a ação de Deus, né? Vai agir com misericórdia, vai aproximar-se, atar as feridas, vai jogar o azeite e o vinho, vai colocar sobre a própria montaria, vai levar para a estalagem e vai cuidar dele, né? Então, se a gente der uma olhada, é essa atitude que Jesus convoca, né? São as duas atitudes que são comparadas e convoca o leitor a tomar a atitude do samaritano, né? O leitor e o ouvinte da época, né? E prossegue a ação misericordiosa dela. Ele não é uma ação só paliativa, né? Como quem diz, eu vou fazer aqui rapidinho e amanhã o homem que se vire, né? Não. No dia seguinte, ele pega do seu próprio dinheiro, né? Ele não pede que os outros ajam com a misericórdia que ele agiu. A ação misericordiosa é dele, né? Ele faz e é uma ação completa, né? Ele não podendo parar a viagem, vai deixar pago a despesa e vai dizer que no seu retorno, se ele tiver gastado mais, ele vai cobrir as despesas do dono da estalagem, né? Então é uma ação completa que não quer só tampar as feridas ali e deixar que a pessoa se vire, não. É uma ação completa. Desde do ver, do compadecer-se até o cuidado, até o restabelecimento pleno da saúde desse homem, né? Bem, e aí vem a pergunta final, que depois da história, que amarra toda a parábola, né? Qual desses três parece ter sido próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Para você que está lendo o texto, a resposta objetiva seria o samaritano, correto? Mas ele não responde assim. A raiva, o ódio dele é tão grande em relação ao samaritano que ele vai responder aquele que usou de misericórdia. Quer dizer, ele não consegue expressar que foi o samaritano, né? E Jesus vai dizer, vai e faz tu também o mesmo. Porque, no fundo, a pergunta do
do doutor da lei, do especialista em leis, era: quem é o meu próximo? Para que eu haja só, né, que eu só deva favor, só deva ajuda a este. E a resposta de Jesus não é quem é o meu próximo, a resposta de Jesus está em outro nível, de quem eu me faço próximo, né? Quer dizer, o convite é que o próximo, meu próximo, seja aquele irmão que mais precisa, independente, né, se ele é um bom judeu, se ele não é, enfim, se ele pratica a religião, se ele está puro, se ele está impuro, é de quem eu me faço próximo, a resposta de Jesus. E talvez tenha uma denúncia importante aí que a gente devesse prestar atenção, é de que tanto o sacerdote quanto o levita acabaram de descer do culto, do templo, e possivelmente voltariam para oficiar, para trabalhar no dia seguinte. Mas eles não conseguem superar a lei e não conseguem enxergar os caídos pelo caminho. E dentro da perspectiva do Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, o Evangelho dos pobres, uma religião que está muito preocupada com a liturgia no templo, mas que não se preocupa em resgatar os caídos da beira do caminho, é uma religião vazia. É uma religião que esqueceu a prática do amor. Então, para a comunidade de Lucas fica esse alerta e para as nossas também, né? Para além de uma vivência litúrgica, é preciso estar também conectado com a vida real, com aqueles que sofrem, né, nos nossos tempos, né? Tanto é assim que na sequência o Evangelho de Lucas vai trazer Marta e Maria, né? Que é preciso ter o coração de Maria, mas as mãos de Marta, né? O discípulo perfeito é o que ama, mas é o que também coloca a mão na massa. Então, um forte abraço, essa foi a nossa reflexão. Fiquem todos com Deus, Pai.